Fala rapaziada, bem-vindos a mais um podcast Mundo Ryan e hoje eu tenho o orgulho de apresentar um cara que nunca gravou um único story. Nunca gravou um vídeo pro YouTube. Mas é um dos maiores nomes da internet brasileira, senhor Paulo Berto. Prazer estar aqui, Ryan. Sabe o que significa esse aperto de mão aí? Quando você bota a outra mão em cima? Você está no poder. É? Sobre mim. Nossa. Esse aperto de mão de presidente. Eu ensinei isso naquele curso Mestre do Networking. E ele tá acima de mim, tá? Que ele é meu chefe, não é meu grau. Virou CLT, rapaz. Cara, só tem uma pessoa no mundo que tem moral. Duas, talvez. Tá? Minha mãe fala e eu não escuto. Meu pai fala e eu não escuto. Flávio Augusto fala e eu escuto às vezes, mas o Paulo Berto fala e eu fico pianinho assim com medo. Paulo Berto, obrigado por aparecer pela primeira vez em câmera. Por que você nunca botou a cara em câmera, Paulo Berto? Acho que um pouco de inibição, timidez e um pouco pelo estilo de vida que eu escolhi. Eu acho que eu prefiro ficar sem exposição. Porque eu acho que exposição tem o ônus e o bônus. A fama tem o ônus e o bônus. E eu ponderei, né? Como eu trabalho com internet, eu ponderei isso daí e escolhi pro meu estilo de vida esse estilo mais low profile, de não aparecer. Minimalistazão também. Exatamente. Pessoal, o Paulo Berto, eu falei antes que ele é um dos maiores nomes da internet brasileira, porque ele é um dos maiores nomes no que ele faz. O que você faz da vida? Bom, hoje eu tenho uma agência de gestão de tráfego, né? Porém, a gente tá em fase de transição. Onde... Ele virou o presidente da nossa empresa aqui. Só que, cara, o que mudou sua vida foi você sendo gestor de tráfego, rodando anúncios. Exatamente. Quanto você já rodou de anúncios na sua vida? Cara, é difícil você dar uma precisão. Porque eu rodei muitas fontes de tráfego. Então, YouTube. O que você já rodou? YouTube, Facebook. Instagram, né? Google, que inclui YouTube, Google Search, GDN, Display, que é AdMob. AdMob, algumas mídias programáticas, Sociomantic, DoubleClick. Rodei também um pouco de Native Ads, Taboola, Outbrain, Heavy Content e MGID. Eu já rodei. E bota aí uns 25, 30 milhões? Por aí. Então, rapaziada, quantos anos você tem? 33. E dá... Oh. Deu play. Ele com 33 anos já rodou o quê? Bota aí, arredonda para 30 milhões de reais em anúncio. Exatamente. Eu te trouxe nesse podcast porque tua história de vida é muito boa, muito engraçada, tá? Cara, você tem 33 anos agora e essa coisa de anúncio, de tráfego, surgiu, sei lá, quando você tinha 28, né? Por aí, 27, 28 anos. Só que, cara, você trabalha... Você é da onde, Paulo Berto? Sou de Piracicaba, São Paulo. Famosa Piracicaba, né? Pelo 15 de Piracicaba, fala aí, Mil Grau. Pelo 15 e pela Hortência, rainha do basquete, Rainha Piracicaba. Do basquete. Rua do Porto, lá todo paulista já falou assim, não, Piracicaba lá, Rua do Porto, comer peixe. Vai lá no final de semana. Peixe? Em Piracicaba? Em Piracicaba. Mas não tem mar. Mas tem rio, né? O rio de Piracicaba. Eu não sabia dessa, não. Tem peixe em Piracicaba. Peixe. Quer dizer, peixe tinha, né? Tinha. Agora, hoje... Deve ter secado o rio, então. Tipo, secou, o sistema Cantareira puxa muito, né? Puxa muita água aqui em cima, daí não desce lá, diminui a vazão. Entendi. Bom, teu primeiro emprego qual foi, Paulo? Meu primeiro emprego foi panfletagem. Que, de certa forma, é tráfego, né? É anúncio, é verdade. É anúncio, cara. Eu acho que eu tinha de 13 para 14 anos de idade. Você ficava na rua, no sinal. Sinaleiro, entregando panfleto. Ganhava o quê? 50 reais por dia? 100 reais por dia? Imagine, 10 reais por dia. 10 reais por tarde, cara. Ganhava tarde 10 reais toda, por tarde. Tarde toda. Aquele calhamaço, assim, de panfleto. No sol, com no 13 sol, anos. 13 anos. Mas assim, sei lá, teus pais forçaram a trabalhar cedo, assim? Não. Meus pais sempre incentivaram eu a estudar. Porque eles são daquela mentalidade, né? Estudar, casar, ter filho. Foi o que você fez, menos o filho, né? Você Exatamente. casou, fez faculdade. Exatamente. E aí, foi a oportunidade... Por que comecei dessa forma?
A minha irmã trabalhava num local que é o Termas. Termas é tipo um clube. Ah, porque Termas lá no Rio é puteiro. Ah, é? Não, aqui é... Não lembro direito o nome. Eu sei, completo. águas quentes, assim, é meio que um hotel fazenda. Isso, tipo, tem tobogã, Isso, um parquinho, parque aquático, isso, assim. Minha irmã trabalhava lá e ela era secretária lá. Daí surgiu, eles precisavam de panfletagem, ela comentou comigo, eu falei assim, eu quero fazer pra ganhar uma graninha, né? Aí tu gastou teus salários com o quê? Nossa, nem lembro na Comprava época. mangá de Dragon Ball Z. Mangá de Dragon Ball, joguinho... Ia pra zona também, não? Não. Joguinho de videogame, Super Nintendo, 64? Nunca pisei numa zona. É, claro, não, você é do bem, ele é do bem, tranquilo. Né? Casado também. Igual o Saulo nunca pisou numa zona. Não, Saulo, mas o Saulo tem 19 anos, né, cara? Foi, Tem mais 12 anos pra chegar. É verdade. Tô me sentindo velho já, cara. 12 nada, 14, você tem 33, ele tem 19? Ah, é verdade. Pô, Paulo é físico, mano, e errou uma conta... Tudo isso são conceitos interessantes. Todo mundo fala assim, você que é físico, matemática, faz essa conta de cabeça. Cara, mas a matemática e a física no estágio que eu estudei, não existe número. É só variável, é só letra. Você trabalha então você não faz cálculo com número, grandes números. Você trabalha mais com álgebra, não tanto com aritmética. Pessoal, só pra avançar um pouco da história que a gente vai chegar lá, o Paulo, ele é formado em física, tá? Só que ele virou gestor de tráfego e teve o sucesso dele como gestor de tráfego. E aí depois a gente meio que virou sócio, totalmente virou sócio na Kolbe Media. Então, tipo, ele foi de panfleteiro para físico, para gestor de anúncio, de facebookeiro. E agora ele toca uma empresa aí que vai faturar 50 milhões ano que vem, né? É isso aí. É uma meta boa. E aí você começou a trabalhar cedo, tipo... Comecei a trabalhar. E aí depois depois da panfletagem, aí eu desvirtuei da área de tráfego. Meu segundo emprego foi uma marcenaria. Meu pai tinha um primo que tinha uma marcenaria. E, de novo, né? Porque assim, quando você tem o primeiro emprego, você começa a ganhar dinheiro. Você fala assim, nossa, eu começo a ganhar dinheiro, tenho condições, quero mais. E aí, o amigo do meu pai precisava de um ajudante de marcenaria e fui trabalhar. Trabalhava na marcenaria, ajudava ele a fazer móveis. Na época que eu trabalhava, o MDF, que é esses móveis planejados hoje em dia, não tinha. Era madeira colado com fórmica. Então, era bem trabalhoso fazer móvel naquela época. À mão, tipo? À mão. Tipo assim, você fazia madeira, daí você tinha que passar cola, colar a fórmica. Às vezes tinha que esquentar a resistência para dobrar a fórmica. Se eu te der um pedaço de madeira, tu consegue criar uma cadeira para mim? Uma mesa? Uma mesa você consegue? Consigo. É mesmo? Cara, então, tipo, você é artesão, tipo, você é carpinteiro, marceneiro. Tipo. E o próximo passo tem a ver também com essa área. Que foi? Daí eu trabalhei 1 ano na marcenaria. E não aí... se machucou não? Tipo, não entrou aquele negócio... Farpa de madeira normal. dentro do teu dedo? É normal. Quem é marceneiro tem que conviver com isso daí. Ah, é? Martelo no dedo, perder um dedo, não tá com Não, martelo não. Todos os dedos aqui, os 10. E aí, meus amigos entraram no Senai. Olha só que interessante. Eu fazia ensino médio, à tarde trabalhava na marcenaria. Meus amigos entraram no Senai. E eu não quis entrar com eles, né? Não quis ir, porque eu tava trabalhando e tal. Só que daí, eles entraram no Senai e daqui a pouco eles começaram... No Senai tinha aquela história de menor aprendiz. Você tá estudando, uma empresa vem, ela te apadrinha, e você começa a ganhar em cima, né, um salário para estudar e também trabalhar na empresa. E eu comecei a ver eles, que eles estavam ganhando para estudar e eu tava lá ganhando, tinha que trabalhar para ganhar. Eu falei assim, vou fazer Senai. E daí eu fui fazer Senai. De quê? De mecânica de usinagem. Trabalhar... Que é usinagem? Usinagem é, por exemplo... Engenho de açúcar mesmo? Não. Era mais mecânica de máquina. Por exemplo, você vai fazer uma engrenagem. A engrenagem, naquele formato, ela foi usinada. Antes ela era um quadrado, que ela foi colocada no torno, foi torneada. Depois ela foi para uma fresa, fazendo os dentes da engrenagem, usinando. As peças de ferro, elas tomam forma com usinagem. Um dos processos é a usinagem, né? Então eu trabalhava com isso daí. Eu aprendi isso daí, né? E aí você fez um ensino médio técnico e você é técnico em
Mecânica de usinagem. Isso. E se você fosse continuar para uma faculdade, para se estender nisso, seria tipo engenharia mecânica. Engenharia mecânica. Ou de materiais. Não, mais de mecânica. Mais mecânica, para ficar 100% relacionado com esse curso que eu fiz. Aí, como meus amigos estavam lá, eles deram a letra para mim. Eles falaram assim, ó, empresa boa, o Senai é uma escola muito... tipo assim, você entra lá, você ganha como se fosse um score. Tá. E à medida que você vai estudando, suas notas vai te dando um score. Quando as empresas vão pegar o menor aprendiz, elas chegam pro Senai e falam assim, qual que são os alunos aí com o maior score, com maior nota? E aí, eu entrei com essa mentalidade. Então, fiz vestibular, passei em segundo colocado no Senai. Não, mecânica de usinagem. Porque para entrar no Senai, você faz um vestibular. É um vestibular do ensino médio, é um vestibulinho. Isso. Tipo. Aí, eu entrei no Senai para rasgar. Eu ganhei no Senai 2 prêmios que, assim, tem as aulas práticas e tem as aulas teóricas. As aulas práticas são as provas, 2 anos, né? De muitas disciplinas que você tem que fazer. E durante esses 2 anos você tem a parte prática. E no final, quando você se forma a sua turma, eles dão 2 prêmios. Que um é o Roberto Mangi, que é o melhor aluno com a melhor nota de tudo. E o prêmio Mitutoyo. Mitutoyo é uma empresa japonesa que faz instrumento de precisão. Paquímetro, micrômetro e outros instrumentos. E eu fui o único aluno, um dos únicos a ganhar os 2. Então você sempre foi nerd, estudioso pra caramba. Sempre fui nerd e qual que era o meu objetivo? Eu entrei no Senai não pra ganhar os prêmios. Eu falei assim, nossa, tem que tirar nota boa pra ficar com um score bom pra uma empresa se interessar por mim. Esse era o meu objetivo. E foi aí que a empresa do trator apareceu? Foi aí que a Caterpillar me contratou. O que você fazia na Caterpillar? Aprendiz. Cara, a Caterpillar, pelo tempo que eu tava estudando no Senai, eu só ganhava pra estudar. Eu ganhava pelas horas que eu ficava no Senai. E isso era bom. Então, de manhã... Você era patrocinado pela Caterpillar, tipo igual... Isso é bem comum. Porque você tem a menor de idade, né? E algumas dessas multinacionais, elas preferem não levar o menor de idade pro chão de fábrica. Porque pode ter vários problemas trabalhistas. Mas os caras estavam ali, tipo, te dando aquela mixariazinha. Exato. Pra que quando você fosse adulto, ter aquela reciprocidade de, cara, eu vou vestir a camisa, eu vou ser um engenheiro pica na Caterpillar. Exatamente. Aí, saí do Senai... Daí você vai falar assim, Paulo, onde vem a física aí, né? Eu ia falar, tipo, mano, você fazia mecânica de usinagem, depois foi montar trator. E a física? Pois é, eu saí do Senai, eu tinha 17 anos. E daí eu não pude entrar na Caterpillar porque eu não tinha 18 anos de idade. E eles só contratavam maior de idade. Ui... Aí, só que daí eu entrei na Case, que é uma espécie de concorrente da Caterpillar, né? Só que eu fui pra Case IH, que é a linha agrícola da Case. Que a Case, Case New Holland é a Fiat de trator. Isso. A Case, olha só, tem essa história interessante. Na época que eu entrei lá, tava tendo a fusão da Case com a New Holland, que eram concorrentes. O grupo Fiat comprou as 2 empresas. Depois. Aí o grupo Fiat comprou as 2 empresas, só que a Organização Mundial do Comércio, a OMC, proibiu a fusão por causa de trust. Trust, porque vai controlar os preços do mercado. Exatamente, eles iam deter mais de 90% do mercado mundial. Aí a OMC, eles tiveram que... Ou seja, eles têm o grupo, só que mantém as marcas separadas para... Interessante. Aí eu saí do Senai, então entrei na Case, fiquei trabalhando lá. Aí eu vi a realidade da indústria, por dentro, né? Porque eu fui peão de fábrica, eu montei colheitadeira de cana. Tipo, você botava o parafuso no trator de cana, exatamente. Tipo linha de produção, igual a gente vê nos filmes. Isso, exatamente. Pessoal, olha que interessante, os 2 caras mais sêniores da nossa empresa, que é o Paulo, que é o CEO, e o Anderson, que toca o lançamento, os 2 montaram o ônibus. Não, um montou ônibus e outro montou trator. Pois é. Linha de produção mesmo, linha tipo... de produção. Motor... Calor dentro da fábrica. Calor, desde chassi, motor, até os acessórios da máquina. Parte elétrica, hidráulica. E assim, o teu trabalho era repetitivo mesmo. Repetitivo. Vinha... Você tem um processo ali... Exatamente.
É o tipo do trabalho que se um dia vai chegar um engenheiro de automação... Vai substituir por substituir o seu trabalho nessa época. Exatamente. E aí, como é que foi isso, cara? Você com 18 anos, na flor da idade, já tava pegando gente e, mano, chão de fábrica, tipo, você falou, não quero isso pra mim. Cara, é assim, primeiro você entra, você vivencia aquela realidade, né? Que pode ser a realidade de muita gente que tá nos ouvindo. E quando você tá na realidade, é difícil você ver algo fora. Então eu pensava, nossa, eu vou ficar aqui, vou virar chefe, vou progredir, vou fazer uma engenharia, daí eu vou pro setor de qualidade, eu vou pro próprio setor de engenharia, depois virar diretor, sabe? Aquela história. Só que daí, dentro dessa lógica da indústria, cara, foi por um ponto meio que filosófico que eu não continuei. Porque qual que é a lógica da indústria? Eu meio que me coloquei no processo de vítima, né? E tipo assim, eu era massa trabalhadora. E o que era? Era assim, cara, para ter aumento, eu ganhava R$ 1,85 por hora. R$1,85 por hora de trabalho. Por hora de trabalho. E depois de 2 anos lá, eu tava ganhando 3 e pouco. Então, tipo assim, imagine, você trabalha o dia inteiro, R$2 por hora, eu trabalhava 10 horas, R$20 por dia. É pouco mesmo. Menos de R$20 por dia. Então, e aí, foi tipo, quando clicou. Daí eu falei assim, por mais que eu suba de cargo aqui e passe a ganhar mais, eu vou ter que ser o líder que vai estar ali falando pros caras, ó, tem que entregar coisa, sua camisa aí, pra ganhar menos de R$20 por dia. Nossa, você já era bonzinho desde essa época, hein? Desde essa época. Aí eu falei assim, não, vou fazer faculdade de outra coisa. Aí eu comecei, a primeira coisa que veio na cabeça é, vou virar médico, né? Vou fazer medicina. Você tem médico na família? Assim? Não. Só que você passa a pensar, daí você vai meio pelo glamour, né? Porque aqui no nosso planeta é Deus, aí depois de Deus vem médico, né? Assim, não, é Deus, depois... Não, tem pastores e... O pessoal líderes espirituais, aí depois vem os médicos. Verdade. Então, e médico tem a fama de ser rico, ganhar bem e tal. Certo. Daí eu comecei a pensar... Só que daí, cara, eu comecei a pensar, nossa, imagine, chega num cara todo estrupiado, caiu de moto, você tem que... Ali o cara quase morrendo, você não pode errar. Deu frio na barriga aqui, tipo... Esse frio da barriga, eu também falei assim, cara, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu falei assim, engenharia, eu vou estar atrelado com a indústria. Eu comecei a entrar num dilema pessoal. Engenharia, eu vou estar lidando com a indústria. A parte... O que eu vou fazer? Aí, cara, eu comecei a assistir uns documentários e comecei a me apaixonar pela física. Mas você já tinha aula de física, né? Já tinha física. No teu... Exato. No Senai e tal, e aí foi documentário de física que, tipo... Sei lá... Física quântica, what the blip do you know? E assim, e é interessante que esses documentários, eles pegam a física quântica com uma mentalidade mais metafísica. Tipo, todas as coisas inexplicáveis do mundo, né, e espirituais é explicado pela física quântica. E eu falei assim, nossa, eu vou fazer física então. Só que eu tinha feito ensino médio numa escola estadual, escola pública. Então, por mais que eu tinha notas boas... Você não estava bom pro vestibular. Eu não estava bom o suficiente pro vestibular. Só que eu tinha juntado uma grana como montador. Montador de trator. Montador de trator. Não gastava com quase nada, morava com teus pais. Exatamente. Não pegava ninguém, não gastava dinheiro com nada. Mais ou menos isso aí. Aí... Como é que eu adivinhei, né? Aí, eu falei assim, vou fazer um ano de cursinho. Tá. Vou sair da indústria. Parou de trabalhar, fez um ano de cursinho. E fiz um ano de cursinho, gastei praticamente toda a grana que eu tinha de reserva. Que merda, hein? Cursinho. Porra, uma coisa é você fazer o cursinho pra passar em engenharia de produção na Unicamp ou em medicina na USP. Física. Mas, pô, física tem mais vaga do que candidato, porra. Você fez cursinho pra passar em física? Fiz cursinho pra passar em física. Aí, cara, eu fiz um ano de cursinho, prestei no final... E daí, detalhe, eu já tava com 20 anos. Velho pra começar uma faculdade de 4, 5 anos. Exatamente. Mas beleza, era o que eu queria, fui embora.
Aí eu entrei na Unicamp. Na verdade, quando eu fiz vestibular, eu fiz pra Unifesp. A que é USP. Unifesp? Unifesp é a Universidade Paulista. Tá. A USP e a Unicamp. As 3 mais fortes aqui do estado de São Paulo. Aí eu passei nas 3 e pude escolher. Aí eu escolhi a Unicamp porque por 2 motivos. Era mais perto e era a faculdade que mais tinha publicação científica, né? Na área de física. Então você queria ir pro lado acadêmico. Eu queria ir pro lado acadêmico. Como a vida muda, hein, mano? Pois é. De lá, de panfleteiro... E assim, querendo ou não, você começou tarde. Comecei tarde. E... Pessoal, viu? Começou tarde, fez faculdade com 20 anos de idade. 21, você entrou com 21. 20 eu fiz o cursinho, 21 eu entrei na... Eu vejo uma parada muito... Diferente. Não, eu vejo que você usa conceitos numéricos, técnicos, para analisar coisas subjetivas que a gente faz. Exatamente. Eu acho que isso que te diferencia como gestor de tráfego que você é. Aí você fez a faculdade até o final. Fiz a faculdade até o final. Quantos começaram? Começaram 150 na minha turma. E se formaram? Se formaram no prazo 8. 8, você era um deles. Eu era um deles. E depois tinha mais 14 que se formaram depois, que a gente tinha contato da turma. Então, 22 de 150 pessoas. É tipo o treinamento do BOP. É uma faculdade, assim, não é aquela faculdade que você acorda e fala assim, hoje vou ter aula daquilo, sabe? Porque é pesado. Que faculdade é assim? A de física. Não, mas que faculdade a pessoa acorda com tesão, cara, eu vou ter aula daquilo, tipo... sei lá. Essa educação física, vai ter várias gostosas na aula de hoje, tipo... Verdade. E aí, eu me formei, só que daí, assim, eu entrei com a pegada, eu queria virar professor universitário. Aí, de novo, você entra e vê a realidade. Os meus professores da Unicamp, o currículo médio deles... Porque assim, você vai fazer física, você começa a olhar a sua carreira. Você fala assim, nossa... Você projeta pra frente. Quem tá... Aonde você quer chegar? 10 anos pra frente. Quem tá ganhando... Porque tem também aquela... Principalmente eu que vim de família sem condições financeiras, você pensa muito na parte financeira, né? Aí você fala assim, quem que é o físico que mais ganha dinheiro? O professor de faculdade. Certo. Aí os caras estão, sei lá, entra ganhando 6, até o final da carreira consegue tá ganhando em torno de 15 mil por mês o professor de física na faculdade. Isso. Com doutorado. Aí que tá. O currículo médio dos professores que entravam para dar aula para mim, eles estavam já com 3 a 4 pós-doutorado. Para ganhar 6 mil. Para ganhar 6 mil. Ou seja, você pensa, 4 anos de graduação, 2 anos de mestrado, 2 anos de doutorado, 2 anos do pós-doutorado 1, 2 anos do pós-doutorado 2, 2 anos do pós-doutorado 3, e você tá com o currículo médio para concorrer a uma vaga que é escassa, são poucos professores, né? Ou seja, 16 anos de estudo para você estar com condições curriculares suficientes para ser um professor de faculdade do nível Unicamp, USP, Unesp. E aí deu aquele clique em você. Deu clique em mim e falou assim, aqui, ou eu vou ficar... Tudo bem que nesse processo vai ficando bolsa, uma bolsa da FAPESP, hoje doutorado, deve estar em torno de 4 a 5 mil reais por mês. Mas mesmo assim, você fala assim, nossa, é um caminho muito árduo para um retorno financeiro que não é tão... Tem que ter... a pessoa tem que gostar daquilo, tem que ser apaixonado por aquilo, sabe? Tem que ser mais por vocação do que por sucesso profissional financeiro, sabe? E aí você descobriu que você não era 100% apaixonado por física, apesar de você ter ido até o final. Exato. E aí teve outra coisa que eu descobri na faculdade. Que você é gay. Não, pô. O pessoal tá rindo ali embaixo. Olha lá. A galera aproveita, né? Não, ele é casado, pessoal. Que é aquela visão... aquela visão metafísica da física, mais de coisas inexplicáveis, que você vai virar o cara fodão lá, deu blé. O nome disso é renda passiva, pessoal. Isso aqui são os anúncios do Paulo Berto, tá? Ele joga os anúncios lá no nosso site, nas nossas páginas de venda, e vai vendendo ao longo do dia. Então, obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Aí, eu descobri que é o seguinte, cara, a análise... essa metafísica que você vê em documentário não é a física que você estuda na faculdade. A física que você estuda na faculdade são modelos matemáticos,
modelos probabilísticos, entendeu? A física quântica é autoajuda. Autoajuda, a autoajuda dos documentários não é o que você vê na faculdade de física. E aí também caí um pouco em desencanto nisso. Daí eu falei assim, vou dar aula então. Aí eu vi uma oportunidade ali que é o seguinte, faltando os 2 últimos anos de faculdade, eu vi uma oportunidade que um monte de colega meu que estudava engenharia em colégio particular, faculdade particular, vinha me pedir dica. Ah, como que faz isso, como faz aquilo? Eu falei assim, vou começar a dar aula para esses caras. Paga a mentoria. Paga a mentoria, exatamente. E aí eu comecei a dar aula particular. Porque assim, como na Unicamp você vê um nível de matemática e física muito profunda... E aí você vê o cara da engenharia e tu vê, isso aqui é mamão com açúcar. Vou ensinar pra ele. Aí eu ensinava, eu cobrava R$40 a aula, hora-aula. Melhor do que ganhar R$1,80 montando trator. Exatamente. Aí eu comecei a dar aulas particulares e tal. Aí eu me formei, comecei a dar aula em cursinho. O primeiro era um cursinho popular. Né? Tipo, sabe esses cursinhos que você ganha só ajuda de custo. Mas é bom porque você ganha visibilidade, né? E é legal que professor de cursinho você tem que ganhar desenvoltura. Porque você tem ali 150 negros na sala e os caras estão, tipo assim, você tem que criar musiquinhas, tem que criar artifício. Pra engajar a pessoa mesmo. Isso. Porque, tipo, aquela matéria a pessoa não tá afim de aprender. Exatamente. Então, você tem que, é a coisa que o Trindade falou no podcast dele. A pessoa não tá ali pra aprender. Você tem que realmente misturar a figura do professor com a figura do showman e a figura do amigo, sem perder a autoridade em cima daquelas pessoas. Exato. É um trabalho difícil. É. E eu sou meio inibido, né? Então foi bom porque foi um exercício de eu meio de falar em público. De falar em público, exatamente. Foi o meu primeiro palco. Primeiro palco, exatamente. Professor de cursinho. Aí depois eu fiz concurso para professor do estado de São Paulo. Fiz concurso e aí eu tava... Olha Passou. só. Passei. Só que daí eu tinha mandado currículo no colégio particular e tinha passado lá. Uhum. Aí na hora de cruzar a grade das aulas, porque assim, o professor ele dá 2 aulas num lugar, depois dá 2 aulas em outro lugar. Aí tava colidindo a minha grade. Você tinha que escolher um ou outro. Um ou outro. Daí eu não falei, não vou assumir o cargo. Daí eu exonerei. Eu passei no concurso e já exonerei. Você não quis assumir, apesar da estabilidade? Não quis assumir. O salário é mais baixo? Não. Muito mais baixo. Eu ganhava, acho que, 14 hora aula. 14 reais hora aula. No governo, acho que era 6 na época. 6 e pouco. 6 reais por hora. E eu ganhava 40 dando aula particular. Então, você começa a fazer uns cálculos ali, você começa a valorizar sua aula, né? Sua hora-aula. Vamos dizer. Interessante isso, que é uma mentalidade do americano. O americano, ele pensa no quanto a pessoa ganha por hora e por ano. Ele não pensa no por mês. Porque a hora você consegue valorizar, tipo, caramba. O teu tempo. É o teu tempo. Exatamente. E, mano, tempo é mais importante do que dinheiro. Porque dinheiro a gente vai lá e conquista de novo. O tempo não volta. Não volta. E aí, o que você fez? Foi pra dar aula em colégio pra criança, quer dizer, pra adolescente problemático. Exatamente. Foi a pior experiência da minha vida. Mas isso te ajudou a lidar com esses adolescentes aqui que trabalham na Kombi, tipo o Vitão, né, cara? Exatamente. Consigo entender um pouco do psicológico deles. Mas por que foi a pior experiência da tua vida? Ah, porque, cara... Pior do que montar trator, Paulo Berto? Pior do que montar trator, cara. Pior do que dar aula, aprender física no 5º ano de faculdade, 4º ano de faculdade? Porque assim, cara, você foi adolescente, eu sou adolescente, é uma fase da vida que você tá se reconhecendo, aí você quer se instaurar na sociedade, daí você se coloca como fodão, e aí tem, nossa, e hoje tem muita liberdade, né? Verdade. No colégio. Então, é difícil hoje lidar. Eu tiro o chapéu pros professores, porque realmente não é fácil. Especialmente agora, eles tendo que engajar as pessoas em aula online pelo Zoom. Se já é difícil na sala de aula, imagina professor primário, ensino médio, engajando o pessoal com aula de física pelo Zoom, mano. Exatamente. E aí, eu tava lá dando aula, né? Em 2014, o meu amigo me mandou o CPL3 do Érico. O Érico Rocha, olha o cara que ficou milionário por causa de você. Aí ele falou assim, cara, olha isso daqui. Daí eu vi, né, toda a série de lançamento. E como
uma boa série de lançamentos, te instiga. Pô, eu quero trabalhar com isso daí. Vou pagar pra ver, quero ver isso, quero fazer isso. Só que tem um detalhe, naquela época, meu amigo não tinha condições de, nem ele nem eu, de pagar inteiro. Que aqui, antigamente, devia ser uns 4 mil reais, né? Era 4 mil reais. Aí ele falou assim, vamos dividir o curso? Tá, 2 pra cada. 2 pra cada. Falei, bora, vamos dividir. Isso é pirataria. É pirataria. Olha o Mil Grau, tá assim, ó. Mas é menos pior, é uma pirataria menos pior do que o Mercado Livre, do piratão mesmo de... E aí é aquela parada. Mano, o cara que compra pelo Mercado Livre do piratão, ele nunca tem resultado. Você tem o resultado que tem hoje, que tipo, você pirateou, mas pelo menos sangrou do seu bolso. Exatamente. Olha quantos cursos eu já comprei, ou peguei o login dos outros, ou eu comprei no Udemy a 10 reais e eu nunca abri. Não tem comprometimento. Pra você ter resultado, tem que doer no teu cu. Pimenta no teu cu, é verdade. Mas você sabe que eu sou tão certinho, cara. Eu vou revelar uma coisa pra você. Que eu dividi o curso, né, com meu amigo. Mas eu ficava com aquilo só. Eu falava assim, nossa, o dia que eu tiver condições, eu vou comprar o curso do Érico. Ano passado, agora? O ano passado eu comprei. Você comprou, a verdade. Eu comprei pra não assistir. Por gratidão. Por gratidão, exatamente. Por gratidão, fui lá e comprei. Porque eu ainda sentia essa dívida, entendeu? Eu também. Só que eu, no meu caso, Paulo, eu não tinha nem feito pelo Pirata. Quem tinha feito a forma foi o Ed, pro nosso antigo sócio. Uhum. E aquilo me deixou milionário, multimilionário. E eu falei, mano, por gratidão eu entrei lá, paguei, sei lá, 7, sei lá, 6, sei lá, quanto era? 6 mil. Só que foi até melhor, porque eu abri, eu vi, mano, isso aqui tá desatualizado, é muito lento, demora 1 hora pra passar um ponto que uma pessoa normal passaria em 5 minutos. Vou lá e vou fazer melhor. E a gente teve o nosso produto melhor com o curso online, o Expert, que deu muito certo. Por causa de um pingo de gratidão que a gente foi exercer ao Érico Rocha. Você também. E assim, era pra gente comprar um só, tá? Só que ele comprou o dele e eu comprei o meu exatamente por causa disso. Interessante. Exatamente. E mudou a sua vida, a tal da fórmula de lançamento. Mudou. Daí foi o seguinte. Minha esposa, ela é do Sul, né? E ela foi fazer mestrado na Exalc, que é a Escola de Agronomia da USP. Só que fica em Piracicaba. Foi aí que você conheceu a tua esposa? Foi aí que eu conheci ela. Dentro de sala? Não. Eu participava de uma escola filosófica e ela passava em frente todos os dias pra ir pra Exalc. E um belo dia ela... E assim, era um lugar que não tinha placa, nada. Um belo dia ela falou assim... Começou a perguntar, o que tem aí? Que sempre tem um monte de gente aí. Aí era uma escola filosófica que tinha cursos e tal. Não fui eu. Ela perguntou e ela passou a fazer parte da escola também. E a gente foi amigo por 2 anos. Ela indo na escola. Em friend zone, tipo, nada de nada. Aí depois só... O que aconteceu depois de 2 anos? Com certeza ela deve ter chegado em você, botado você na parede. Me pega. Não, foi... Cara, eu sempre paquerando ela, né? Você? No meu... do seu jeito, né? Só que porque, tipo, 2 anos... Só que quando ela entrou, ela tinha namorado. Fura-olho, aí, talarico. Tipo assim... Vitão. Não. Aí, tipo... Não corta não, editor. Aí, eu sempre politicamente correto. Sempre, exatamente. Então, tipo assim, tinha aquela admiração, mas tem compromisso. Certo, igual eu. Mantém distância. Não. Só que daí ela rompeu com o namorado. E aí você deu aquela, tipo, no Instagram, vi que você deletou as fotos com o seu namorado, tá tudo bem? Pois é. Eu tenho até um atalho de teclado no meu iPhone, vi que você deletou as fotos com o seu marido, tá tudo bem? Quer uma ajuda? Tá precisando de um ombro pra desabafar? E aí, beleza, ela terminou com o namorado. Isso, e ela era muito amiga da minha mãe, olha só. Nossa. Ela ia em casa lá pra ficar conversando com a minha mãe e com a minha irmã. Nossa! E daí foi que a gente começou a se aproximar e tal, e aí rolou. Depois de 2 anos, que história linda de amor, Paulo. E assim, só voltar um pouco nisso. Cara, o que leva um jovem de 24, 25 anos participar de uma escola filosófica? Tentar entender um pouco mais do mundo, né? Porque era tipo igual aquelas casas de filosofia da Grécia Antiga, tipo... Mais ou menos, cara. Estudar um pouco de filosofia, um pouco de comportamento humano.
Assim, assim, eu sempre... eu fui coroinha, cara. Meus pais é católico, né? Tem toda uma história, eu fui coroinha. Só que quando você começa... Que rolê aleatório, você foi coroinha? Fui coroinha, cara, de igreja católica. E também foi federado em voleibol, mano. Na época da escola. Coroinha, filósofo, físico, montador de trator, gestor de tráfego, panfleteiro, marceneiro, pirateador de marceneiro. Só não deu o cu, ou já? Não. Ah, tá. Pode fazer o teste da farinha. do trigo. Pessoal, se você não tem malícia pra entender o teste da farinha, é um teste que as pessoas fazem no exército. Bota a farinha num banco, bota o soldado pra sentar pelado. Se tiver aquele buraquinho assim, é que já foram rompidas as pregas e ele não vai servir pro exército, não. Vou ser cancelado de novo. Paulo, e aí, beleza. Você era coroinha e, tipo, meio que desenvolveu o seu lado mais espiritual. Isso, só que, cara, a religião, ela é baseada em dogma, né? Verdade. Ela não explica muito. Ela é baseada em crença. E eu já tava numa fase da vida que tava vendo documentário de física, tava entrando na faculdade de física e, tipo assim, pra mim não fazia mais sentido seguir aquela doutrina, aquela crença, ir por dogma, caminhar por dogma. Eu precisava caminhar por razão, por lógica. E a filosofia é um caminho fenomenal pra isso daí. Cara, a gente tava brincando aqui embaixo que o Paulo é exatamente o oposto de mim. Ele é politicamente correto, ele é bonzinho, ele fala leve, ele é um cara de família, ele é casado com a esposa dele, e eu sou o cara porra louca, mas, cara, tem muita coisa que a gente tem muita sinergia de valores. Essa parte espiritual que ele desenvolveu e eu também, a parte do minimalismo, você não gasta com quase nada. Não. Você dá muito valor ao seu dinheiro, tipo... Porque você sabe que foi difícil chegar até ali. Caramba. E foi aplicado na sua família. Cara, você vem de uma família pobre que nem você vem, você não faz excessos. Porque você sabe que um dia pode faltar. Exatamente. E você pensa tanto na sua família, quanto na família da sua esposa, quanto no seu pai, na sua irmã. E assim, isso às vezes é até um pouco ruim. Porque você acaba vivendo uma mentalidade de escassez. Que, querendo ou não... foi colocar na nossa cabeça desde criança, desde né? Desde criança, exatamente. E é muito difícil você... haja terapia para superar esse problema de mentalidade de escassez que é colocado por pais classe média. Exato. A mentalidade de classe média que a culpa não é deles. Tipo, que eles aprenderam, eles estão isso. repetindo Então que precisa aprendeu. de alguém, alguma geração, para meio que cortar esse cordão umbilical como foi você, como fui eu. Exatamente. Interessante. E aí, como é que foi teu... vai. Aí eu... voltando lá, né? Porque eu entrei nessa história porque eu tava explicando como eu entrei no marketing digital, fui pro Sul. Aí eu tava lá dando aula de física, tinha comprado o curso, tava estudando e a minha esposa terminou o mestrado e começou a mandar currículo. Ela é bióloga, com mestre em entomologia, trabalha com biologia molecular. É mais velha que você, ela. Ela é. Tá. Aí ela mandou currículo aqui no estado de São Paulo, acho que uns 40 currículos, e lá em Porto Alegre, um currículo. Adivinha onde chamaram ela? Porto Alegre. Porto Alegre. Pra trabalhar com PCR, biologia molecular, que hoje tá tão em alta por causa do coronavírus. Aquele negócio que bota assim... outro tipo de PCR. O PCR voltado pra agricultura, né? Aham. Aí, mas é a mesma máquina, é DNA, só que de planta ao invés de ser de humano, né? Vamos dizer assim. DNA viral... bacteriano de plantas e não de seres humanos. Aí eu falei assim, vou queimar a ponte. Eu tinha uma reserva de dinheiro, né? Que eu tava trabalhando como professor, tinha uma reserva de dinheiro, vou queimar a ponte, vou ir pro Sul com ela trabalha lá e eu vou trabalhar com marketing digital. Aí eu tinha um amigo, né? Que ele tava escrevendo um livro. Eu convidei ele, falei assim, cara, eu expliquei pra ele essa questão do marketing digital, falei pra ele montar a videoaula daquele livro, né, que ele tava escrevendo. Ele trabalhava com gestão do tempo, gestão de processos, ele era coach na época. Hoje, até onde eu sei, ele virou um grande executivo da Ambev. E aí, a gente, naquele ano,
olha lá, ele como expert e eu E como você cara como do marketing. coprodutor barra... Já tava começando a rodar anúncio já. Sim. Cara, naquela época... Era muito fácil. Era muito fácil, só que tem um problema. Naquela época, o meu primeiro anúncio foi só feed desktop. Não tinha outro posicionamento. Ah, não anúncio. tinha mobile, não tinha YouTube, tinha não nada. tinha... E era aquele dash que ficava assim do lado. A Aquele coluna anúncio que da ficava... direita. A coluna da direita tinha um feed, a coluna da direita tinha um anúncio. Exatamente. Era ali. Só que assim, cara, marinheiro de primeira viagem, eu não me entendia muito bem com ele, a gente não deu certo, foi um projeto que não deu certo. Então você foi bancado pela tua esposa, Nesse assim, ano. até você dar certo. Um ano, Exatamente. você era, tipo, bancado, você era o sugar baby da sua esposa, Exatamente. que tava trabalhando, tinha mestrado, tava trabalhando na indústria, tipo, de... Exatamente. E isso me fez muito mal. Porque, tipo assim, e aquele orgulho masculino, né? De não pôr dinheiro em casa e tal. Nesse ano, cara, eu acho que eu entrei em depressão. Só que, tipo, só não fui num especialista. Porque não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Ou seja, não fui diagnosticado, mas tudo indica que eu entrei, assim, pelas coisas que eu estudei posteriormente, foi um ano que eu entrei em depressão. Você é um cara que é fazedor, sempre em movimento. Quantos anos você tinha? 26, 27 anos. Eu também tive essa depressão aí por 26, 27, exatamente isso. E eu não me senti um homem suficiente porque eu fazia as coisas, não dava certo e eu precisava ser bancado por outra pessoa. No seu caso, você foi bancado pela sua mulher, eu fui bancado pelo meu pai, depois de velho, com 3 diplomas. E várias línguas e várias experiências. Eu estava sendo bancado pelo meu pai. Isso, tipo... te castra, mas mesmo, tipo... Você fica impotente, você se sente um lixo, né? Geralmente isso dá um divórcio. Tua mulher segurou a tua onda. Segurou, cara. Eu sou muito grato a ela, porque ela segurou a onda financeira. E emocional. E emocional, porque ela tinha um cara ali do lado dela quase em depressão profunda, entendeu? E, cara, aquela parada, demora... A grande maioria das... Tipo, eu diria que 99% das pessoas demora pra engrenar no marketing. Eu tava falando até com o Júlio Costa esses dias. Pessoa pra ganhar dinheiro de verdade no marketing, viver disso, cara, são 2 anos. Pra pensar, você passou 2 anos assim até tipo... Exatamente. Não foi 2 anos? Foi 1 ano nesse perrengue. Aí, nesse ano que eu fui, foi 2015. No final de 2015, eu resolvi... romper a sociedade. Olha que engraçado, o Mil Grau tá ali balançando a câmera pra ela não esquentar e tem 50 estagiários ali que ele pode pegar, pô, estagiário, vem aqui fazer isso pra mim. Ele não aprendeu a delegar, a ser chefe, né, cara? Aprende com ele. Ô, Flau, vem cá, vem ajudar o seu companheiro aqui, democrata. Tá fazendo day trade o Flau? Que isso, Flau? Tu vem vender mentoria e vem fazer day trade também. Desbata o meu teto. Compadre Washington. Pau. Dá um oi aqui na câmera. Ó, esse aqui é o compadre Washington. Pescamos ele direto de Vicença, no Pernambuco. É uma das pessoas aqui... É o cara que eu mais acredito na empresa. Conta pra ninguém não, daqui a pouco todo mundo vai ver, mas é o cara que tá mais entregando. Começou agora, tá liderando 8 pessoas. Tamo junto. Vai entrar mal porque eu falar mal. Isso aí. Onde é que a gente tava, Paulo Berto? Então, isso aí, Mil Grau, bota ele pra trabalhar aí, tá? Como teu assistente. Enquanto isso, a gente vai conversando. E aí demorou... O primeiro ano você só perdeu dinheiro, só entrou em depressão. Isso. Aí... Clique. Bom, no final desse ano, resolvi realmente romper a sociedade. Com aquele camarada lá. E eu comecei a mandar currículo lá no Rio Grande do Sul para professor. Voltei. Que é tipo, regressar. Sei lá, você voltar, dar passo atrás. Então você não tinha queimado tua ponte com o passado ainda. E daí eu comecei a dar umas aulinhas particulares pelo Skype. Cara, eu tinha todo um esquema pra filmar. Eu colocava o notebook virado para baixo pro meu aluno ver eu escrevendo, porque era a única coisa que eu tinha. Só que mesmo assim, cara, tava bem em rua. E detalhe, eu não consegui emprego lá no Sul de professor, sabe por quê? Porque professor é um cargo de confiança. Então, o meu currículo era uma faculdade paulista lá no Rio Grande do Sul, né?
sem muita referência, não tinha trabalhado em nenhuma escola pouca idade, é verdade. Então, o professor é um cargo de confiança para a escola, porque vai estar lidando com crianças, adolescentes. Vai que esse maluco é um psicopata, exatamente. Aí eu não consegui nada. Aí, sabe aquele meu amigo que ofereceu para comprar o Fórmula comigo? De 2000. Ele viu, ele era meu amigo, né? Ele viu que eu tava numa situação ruim, ele falou assim, cara, você não quer fazer o tráfego para mim? Eu vou lançar novamente, ele já tinha lançado, tinha dado certo, eu vou relançar novamente. Só que daí ele falou assim, Paulo, só que no momento eu não tenho dinheiro para te pagar, eu te dou uma porcentagem do que a gente vender. E eu falei assim, cara, eu não tinha nada na mão, mas vou pegar. Aí eu peguei, na época a gente investiu acho que 23, 26 mil reais, mais ou menos. Com o dinheiro dele. Com o dinheiro dele, especial dele também, sei lá. Cheque especial. E aí a gente fez 330 mil. Ui! Exatamente. Ui! Você pode dizer quantos por cento você tinha, não? Oi? Você tinha quantos por cento disso daí? Tinha 5%. Tá bom. Aí eu peguei, cara, falei... Aí, como ele foi um case de sucesso, ele pagou e entrou no Legacy, no Mastermind do Érico. E aí, quando ele chegou lá e mostrou o case, o pessoal começou a perguntar pra ele, quem que fez o tráfego? Que na época, gestor de tráfego era utopia. Naquela época, 2016. Porque não tinha tanto lugar pra rodar tráfego. Não tinha esse profissional. Aí, ele começou a me indicar. E aí começou a fama, o mito do Paulo Berto. O mito do Paulo Berto. Daí, aquilo que acidentalmente... Que era um cara que ninguém sabia a cara, mas todo mundo sabia que era bom. Exatamente. Igual você hoje, até esse podcast. Pô, todo mundo sabe, Paulo Berto, Sobral, é o melhor gestor de tráfego do Brasil. Só que o Paulo Berto não bota... O Sobral acaba sendo conhecido como o melhor porque ele faz conteúdo, ele bota a cara, ele dá mentoria e o Paulo Berto fica só no cantinho dele, assim, tipo... Exatamente. E aí o mito aconteceu, tipo, boca a boca, dentro de um grupo ultra segmentado e ultra premium. Pô, vem cá comigo. Exatamente. Vem cá comigo. Exatamente. Vem cá comigo. E aí você começou a rodar anúncio para os caras grandes. Os caras grandes. Rodava anúncio, dava resultado. Com o dinheiro deles. Com o dinheiro deles. Você pegava a porcentagem daquele lançamento. E o legal é que você não tinha risco. Não tinha risco. Porque se desse ruim, o prejuízo estava lá. Exatamente. Eu só ia receber pouco. Só que daí... Eu sempre entrei nos projetos com a mentalidade de dono. Verdade. Ele, durante o quê? 1 ano e meio você foi prestador de serviço, sim, era sócio, mas ele tinha a mentalidade de dono mesmo. E é uma coisa que a gente preza muito aqui na cultura, agora que a gente está organizando os gestores de produto, é realmente a mentalidade de dono vai levar os caras para frente, exatamente, verdade. Exatamente. E aí, por quê? Eu pensava assim, cara, se eu não trouxer resultado, se o meu trabalho não trouxer resultado, ele não vai renovar comigo. Então, eu sempre preocupado com isso daí. O bom, cara, ó, isso é um marco. Eu nunca tive uma campanha que deu negativo. Quer dizer que você nunca teve uma campanha de ROI negativo? Não. E eu sempre calculava com o imposto. Então, eu pegava, por exemplo, o que é o ROAS? Você pega o faturamento bruto... Praticamente você divide pelo quanto você foi investido, ali você tem o ROAS. Né? Tem umas formulinhas que ROAS, Sem rigor matemático, vamos dizer assim. Eu falando brutamente o cálculo. Certo. E aí eu calculava o quanto tinha faturado bruto, descontando a plataforma, descontando o imposto, descontando o quanto foi investido e calculava o ROAS ali. Você tinha um Excelzinho ali. Isso. E nunca... eu tive uma campanha que ficou negativo. Nunca. Então, vamos numerizar isso aí, que é o seguinte. Você já rodou 30 milhões de reais em tráfego. A maioria foi do dinheiro dos outros. Sim. Quase tudo. Foi todo do dinheiro dos outros. Eu rodei um tempo como afiliado, foi uns 50, entre 50 e 100k. Como afiliado. Tá, mas 30 milhões com o dinheiro dos outros. Se tudo teve ROI, você fez pelo menos, vamos dizer, botar um ROI baixo de 2x, você faturou pelo menos 60 milhões na sua vida. Pelo menos 60 milhões. Em termos de tráfego, sim. Mas chutando bem baixo, porque, nossa, teve muitos lançamentos grandes que eu fiz que o ROI passou de 10. Caramba. E aí, tipo, nessa época não existia o Sobral e tal, tipo... Não, se existia, eu não conhecia, ele também e não botava a cara também. Cara, Entendi. Eu não sei quando que ele entrou. Por que essa figura do gestor de tráfego geralmente é um cara low profile, que fica no canto dele?
analisando o número lá e apertando o botão. É que o gestor de tráfego ele pode prestar serviço, certo. Ele pode rodar como afiliado, ele pode criar produtos próprios, o cara que sabe rodar tráfego, ele pode fazer várias coisas, certo, né? Certo. E não necessariamente ele precisa aparecer. Verdade. Então, tá aí o pessoal que não gosta de aparecer, não é carismático, é um excelente emprego, né? De internet, uma carreira, que, querendo ou não, você tá... A gente tem aqui na cultura da empresa, cara, você só cresce fazendo duas coisas, ou liderando o time, ou vendendo. Querendo ou não, gestão de tráfego é a venda. É aquilo que a gente sempre conversa, né? Tem duas coisas que são extremamente importantes para o marketing digital, que é a venda. É o tráfego e a copy. São os vendedores. E se a gente fazer um paralelo com o mercado offline, quem ganha comissão no mercado offline é o vendedor, não é? É, o cara que tá ali chegando no cliente, posso te ajudar? Exatamente. Esse é o cara que é comissionado. E aí ele mostra uma roupa para você, no caso você no marketing mostrando um anúncio, mostrando o segundo anúncio. Exatamente. No marketing digital, quem que são os vendedores? A copy, né? O texto de venda, o especialista, mas ele geralmente está respaldado pela copy. No caso, você, que é o copy, e você mesmo, então você é as duas figuras nesse momento. Eu acho que o nosso time aqui na Kobe, ele deu tão certo, porque você é o gestor de tráfego, mas você também já foi gestor de lançamento, lá no teu início. E você tem o conhecimento de copywriting de nível de consciência. Eu sou autoridade, só que eu manjo muito de copy porque eu já fui escritor. E eu já fui gestor de tráfego também, porque eu rodava afiliado, rodava anúncios para meus livros. E o Anderson, ele é um bom gestor de lançamento, por quê? Porque ele já foi suporte. Sim. Ele é o cara que respondia o pessoal no suporte. Sabe todos os bastidores do negócio, entendeu? E aí, uma coisa que a gente identificou no nosso Sub-19, que são crianças, adolescentes que já tem a sua própria grana para investir em si mesmo, muita gente, metade do grupo lá, ou roda anúncio para drop, ou roda anúncio para lançamento, ou é gestor de tráfego puro para negócio local. Então parece que é um mercado no momento isso, né? Sim. E tem um detalhe aí, né, Rayan? Que, tipo assim, é um mercado em ascensão, porque agora, por exemplo, os negócios locais estão se migrando para o digital. Então é um mercado em ascensão, na minha visão. Já ia acontecer, só que a pandemia acelerou isso daí. Exatamente. Porque é aquela história que eu conto. Os negócios locais, eles vivem de eyeballs, que são pessoas passando em frente à loja e vendo que a pessoa está ali, a vitrine. Com todo mundo em casa e sem movimento na rua, ninguém passa na frente na loja, que é o topo do funil, então ninguém cai no fundo. Exato. E aí entra a figura do gestor de tráfego para, olha só, essa loja existe. Levar a vitrine na Toma aqui a vitrine. Essa é a sua vitrine. Exatamente. Caramba. O gestor de tráfego, isso. Ele tira a vitrine da loja e joga no feed do Instagram, joga no feed da pessoa que tá ali. E a ideia é aquele anúncio estimular a pessoa a visitar a loja. Né? Interessante. E aí, cara, você teve a lenda do Paulo Berto, gestor de tráfego. Você chegou a rodar tráfego para negócio local na época do Pedro Faria, que foi... Abraço aí pro Pedro Faria, que foi pro mau caminho aí, entre aspas. Só que, cara, quando ele era uma pessoa do bem, ele era bonzinho, ele tinha uma clínica de varizes e o Paulo Berto foi o cara que me conectou a ele. Não, o Pedro conectou nós dois. O Pedro conectou nós dois. E como é que, tipo, você conheceu ele num evento de marca digital? Aí eu comecei a rodar tráfego para muita gente e eu resolvi entrar numa mentoria. E aí, novamente, eu quero deixar essa lição aqui. 2 lições. A primeira, não estude só tráfego, estude outras coisas do marketing digital, né? Essa é a primeira lição. E a segunda lição participe de eventos, participe de grupos de negócios, porque só abre porta participar de grupos. Exatamente. Não só a nossa fraternidade, mas assim, eu faço parte de outras. Pra mim, é o seguinte... Pô, eu posso ler... Eu li 120 livros esse ano, tá? Eu posso comprar 10 cursos online. Só que eu tô num evento e eu converso com alguém que já foi lá e fez, um insightzinho que ele me dá numa conversa de 30 segundos vale mais do que 120 livros e 50 cursos online estáticos que eu fiz.
E isso é visão de alavancagem, né? Porque você vai num evento, você pega uma coisinha e você joga esse ingrediente no teu negócio e esse negócio faz explodir porque você já tá numa escala grande. Isso é alavancagem, né? O conceito de alavancagem. Que o Arthur Ribas fez no nosso podcast. E aí, beleza. Pô, você foi crescendo como gestor de tráfego, pegando porcentagem em alguns dos maiores lançamentos do Brasil. Pô, você participou. Qual foi o primeiro? Você fez Universidade de Networking, Nômade, Milionária com Instagram. Todos os nossos grandes lançamentos. Tipo, sei lá, acho que um lançamento você não participou. O primeiro do comigo, cara, participou aí dos meus primeiros 20 milhões aí de patrimônio, veio do Paulo Berto. E aí, um belo dia, a gente conversou e você falou, pô, vou comprar a ação da tua empresa. E contra tudo e contra todos, tá? Porque a galera lá do próprio Mastermind, do nosso próprio grupo da fraternidade, chamava o Paulo maluco. Paulo, você é maluco, mano. Você é maluco de sair do teu negócio aí, que é a sua agência aí, que tá rodando tráfego, tá dando muito bem, e você virar CEO de uma empresa totalmente, tipo, sem pé, sem cabeça, que fatura dinheiro, mas, tipo, depende única e exclusivamente da figura de um maluco que pode dar um surto e virar cantor de pagode e deixar todo mundo na mão. Exatamente. Pois é. Isso é cancelado. Isso é cancelado. E um cara que, em tese, né, é oposto a mim. É oposto, é verdade. Totalmente o oposto. Conta aí um pouco aí da tua nova vida. Porque assim, você não saiu da parte de tráfego, você continua acionista da outra empresa, só que você tá num desafio novo totalmente diferente, uma coisa que você nunca fez na vida, que é tocar, sei lá, 10 operações ao mesmo tempo. Pois é. Quando a gente começou a conversar, eu tava numa estagnação profissional. É mesmo? Tipo, uma estagnação assim, você tava ganhando mais dinheiro que você ganhou na sua vida. Sim. Mas mesmo assim você se sentiu estagnado. E senti porque quando você domina uma atividade, por exemplo, gestão de tráfego, por mais que surja um ingrediente novo, você rapidamente domina Zerou ele. aquele game. Apareceu o Instagram, rapidamente se domina ele. Apareceu o YouTube, rapidamente você domina ele. Apareceu o Heavy Content, rapidamente você domina ele. Então, tipo assim, quando você chega numa certa senioridade de uma área de atuação, por mais que ela se aprimore, os desafios vão ficando fácil. Ou seja, eu me senti estagnado porque eu não estava crescendo intelectualmente, eu não estava progredindo, eu não estava adquirindo novas skills de profissionais e pessoais. Porque hoje eu tava lá, eu tava lá quietinho atrás do computador, dominando o tráfego. Beleza, eu poderia ficar ali estagnado o resto da vida. E ganhando dinheiro pra caramba, diga-se de passagem. Exatamente. E aí veio a oportunidade, eu falei assim, nossa, eu vou poder aprender a gerir pessoas, eu vou aprimorar o relacionamento, porque gestão é se relacionar com muitas pessoas, é lidar com a parte estratégica, desenvolver N habilidades que na posição que eu tava não tinha. Só que, mano, o grande diferencial foi quando a gente trouxe o consultor de processo, o Matheus, o Thiago Guedes, o Ricardo Basalha. Tipo, ao invés de a gente ler um livro daquilo, a gente foi lá e aprendeu na fonte dos melhores do mercado sobre aquilo. Que, querendo ou não, isso alavanca, acelera a nossa curva de aprendizado, né? Exatamente. Como é que tá sendo trabalhar com tanta criança assim, mano? Tipo... Cara, tá sendo... É um desafio por dia, né? Literalmente matar um leão por dia, né? E um compadre Austin, um tucano. E agora ele tem um nóia no APD. Agora tem um nóia aqui também, né? O Mil Grau também. E assim, tá sendo um desafio porque a gente tá construindo algo muito grande. Desraianizado. É impressionante como cada vez mais a empresa depende menos... Tá diminuindo o risco da empresa. Vai que o Ryan é cancelado, o Ryan vai preso, a empresa vai continuar rodando. Há 6 meses atrás, se o Ryan fosse cancelado e preso, morria a empresa também, todo mundo ia ficar sem grana. Exatamente. E a gente entrou com essa visão, né, Ryan? É verdade. Criar a pátria, aquela parada do podcast do Flávio Augusto. Obrigado mais uma vez, senhor Flávio Augusto.
tá? Que você me deu um tapa na cara e eu falei, eu só escuto 2 pessoas, só tenho medo de 2 pessoas. O meu chefe, Paulo Berto, e o mentorzão lá, o Flávio Augusto, que, pô, falou aquilo, cara, mano, quando fala alguma coisa pra você e dói, a pessoa tem razão e ali razão. Você tem que olhar pra aquele ângulo. Tem que olhar pra aquele ângulo. Tipo, Paulo Berto, você é pobre. Não dói. Hoje não. Não, mas quando eu falo assim, Paulo Berto, você é o Hulk, você... Aí você dói, pô, realmente, eu tenho que me... Explica essa história de Hulk aí, senão a galera vai achar Hulk é o seguinte, cara, o Paulo Berto é todo bonzinho, todo tranquilinho, um cara tão... fala manso. Só que acontece alguma merda assim, ou eu falo alguma merda, ou faço alguma merda, cara. Ele vira o Hulk e salve-se quem puder. Essa galera toda aqui fica com medo. E eu também. Por isso que o apelido dele aqui é Hulk. E aí, pô, se doeu é que tem razão e a gente vai lá e melhora. Paulo, explica aí um pouco mais do que é a Kolbe Media hoje em dia, tipo... que é muito além de um story de um cara maluco da internet. Bom, a Kolbe, né, a gente tá montando ela como um grupo, né, composto por outras empresas, cada uma num segmento diferente, porém com sinergia entre elas. Uma se comunica com a outra, Uma se comunica com a outra e uma contribui com o crescimento da outra. Vamos falar de detalhes? Corta aí. Fala. Beleza. Aí, beleza, a gente tem o nosso principal, que é os lançamentos. Agora, tipo, além de lançar só o Ryan, a gente lança outras pessoas grandes, com muito público, que putz, tem o conhecimento, tem o público, mas não tem aquela veia de vender curso online no marketing digital. Exatamente. Que a gente tem já todo o know-how, né? A gente tem todo o know-how de lançamento, de infoproduto, então de a gente tráfego, de copy. Isso. E além, ao invés de só lançar o Ryan uma vez por mês, a gente lança mais de uma pessoa e tem nossos influencers, tipo o Tucano. E aí, Tucano, beleza? Tem o Tucano, tem o Sniper. Não dá pra ver o Tucano não, mas o Tucano tá aqui do lado e o editor vai colocar uma fotinha do Tucano ou um vídeo dele dançando. E aí, Tucano? Chega aqui, Tucano. Chega aí, Tucano. Cara, o Tucano é a pessoa que mais participou de podcast na história desse canal, tá? Participa, sempre tem uma participação. Já teve 2 podcasts dele, que isso não acontece, uma pessoa ter 2 podcasts. Ele apareceu aqui no meu também. E do Norton também, E do Norton, é verdade. 4, ele gravou e apareceu. Tamo junto. E aí, cara, são pessoas que a gente pesca, assim. O Tucano, antes da gente, ele era professor de cursinho de esquina. E hoje fatura seus milhões e milhões e milhões por ano. Então a gente está repaginando a empresa para lançar os outros, mas além disso, aquele sonho maluco que eu tinha, eu quero ser o Silvio Santos, entendeu? Então a gente tem nossas mídias, sites, canais de YouTube, e a grande maioria dos nossos canais não tem nem a cara de ninguém, entendeu? Com certeza você já viu alguma página minha no Instagram, algum canal meu no YouTube, e você não sabe que é nosso. Né? Pois é. E daí a gente tá montando isso até para construção de equity. Equity, patrimônio. Exatamente. Porque, cara, um dia a gente vai cansar disso, então vamos vender para outra pessoa ao invés de fechar a empresa. Exatamente. E nem eu, nem você temos filho. Então, nossos filhos são essas criançadas aqui, né, cara? Então, daqui a pouco todo mundo virar sócio, a empresa fica para eles, né? O dia que a gente cansar. E que por sinal, estão voando, né? Voando. Não tava... Então, eles não estavam voando comigo. Porque eu sou pai, eu não sou chefe, né? Eu não sou gestor, mano. Exatamente. É porque eu sou um cara carente, tive, tipo, carência do meu pai pra mim, e eu tava tratando isso na terapia. Eu acabava virando pai do Saulo, do Rakutan, do Anderson não, porque o Anderson já é velho, tem cara já barbudo, né? Eu virei pai do Flau, assim, aí chegou o Paulo que, tipo, tem mais autoridade e menos zoeira. E aí que tá, né? Sinergia na sociedade, né? Ou seja, habilidades complementares, né? Então, o fato da gente ser oposto, de certa forma, tem muita... Os opostos se atraem. Sem viadagem, tá claro. E aí tem, um menino de 19 anos tocando uma editora, um outro de 20 tocando a produtora. Você tem quantos anos, Felipe Luiz? 20 tocando produto. E querendo ou não, a gente dá... É todo mundo sub-19 também, né, pessoal? Pessoal que... um dia eu quero trabalhar na tua empresa, mano, a gente não contrata gente da rua, não, mano. Os bispos
Você é o Papa. Eu sou o Rabino, sei lá. Mas os bispos, o alto clero, é gente que a gente pescou ali na fraternidade. Exatamente. Se quiser ser, tem o pessoal lá embaixo que, tipo, dos times do pessoal do alto clero. Mas, assim, por que essa parada de a gente contratar dentro da fraternidade? Pra mim, é mais pela... um filtro de cultura. A pessoa sabe que tá ali e é, tipo... A pessoa trabalhou duro na vida dela, tem a mentalidade e, assim, cara, eu sou um cara muito escaldado. Exatamente. As pessoas já puxaram muito meu tapete. E eu sei que, tirando ali do nosso grupo controlado, onde as pessoas estão alinhadas com meus valores, eu minimizo o risco de ter um filho da puta pra puxar meu tapete. E tem também a questão do intraempreendedorismo, né? Porque, por exemplo, pra galera. O fato de um jovem abaixo de 19 anos investir num grupo para ter network que está buscando conhecimento, ali já demonstra uma mentalidade diferente e é o que hoje, dentro dos valores que a gente está tentando construir dentro da Kobe, é esse intraempreendedorismo, né? Ou seja, o cara empreender... Venda e liderança. Venda e liderança no negócio do outro, né? Que hoje é do outro. Nosso, mas que a gente dá o recurso, dá a mentoria às pessoas, a pessoa vai tocar o negócio dela e assim, ela não vai gastar um centavo. Exatamente. O dinheiro é nosso, a gente está fazendo as pessoas empreenderem dentro da nossa empresa e assim, aquela coisa de valores, a gente remunera. O cara tem que saber vender e saber tocar a equipe. Exatamente. Se o cara é só um fazedor de tarefas, cara, ele não vai crescer. Sim. Tá ligado? Não vai crescer se só fazer tarefas. E, cara... É o montador lá atrás. É verdade. Foi quando que não tem valor nenhum. Só que, exatamente, não tem valor. Pra indústria, 1,85 muito substituível, é verdade, verdade. E aí, cara, um outro valor que, depois que o Paulo entrou na empresa, foi muito colocado em jogo, é a parte do aprendizado contínuo. Explica essa parada do aprendizado contínuo, que a gente acabou implementando na empresa, a gente pagar para os caras aprenderem. Pois é. Então, a gente é uma empresa que está dentro do ramo de tecnologia de internet, vamos dizer assim. E é uma área, é um setor muito dinâmico e que a velocidade de evolução é muito, mas muito rápida. Verdade, cara. É o cenário que hoje está de um jeito, amanhã surge uma nova ferramenta. O que a gente fazia em 2019 em lançamento não funciona mais. É hoje, verdade. De um lançamento para o outro, se você não colocar um ingrediente novo, se você não inovar em alguma coisinha, verdade. Você vai morrer. Se você ficar com a mesma receita de sempre, não dá. Então, para estimular isso daí, como que você tem que estar constantemente se atualizando, constantemente estudando, e quanto mais conhecimento você tem na cabeça, mais você tem capacidade de criar coisa nova. O que é o cara criativo? O cara criativo é aquele cara que ele não é um cara que tem um dom que foi dado por Deus. É um cara que vê muita coisa, estuda muita coisa, sabe muita coisa. Ele encaixa coisa de um setor nada a ver com o outro. Física, da engenharia, para a psicologia, para a sua filosofia, é verdade. Exatamente. E aí a gente fez, iniciando agora, todo mundo vai ler um livro ou fazer um curso. Por semana. E vai apresentar a resenha, né, para a equipe, e já pensando como aquele conhecimento pode ser implementado dentro da Kobe de alguma das empresas. Da empresa do Saulo, da empresa do Flau, da empresa do Vitão, é verdade. Exatamente. Ou seja, ele vai poder estudar também coisas que não é diretamente ligada à parte que ele está liderando ali dentro da empresa. A empresa que ele está liderando, por exemplo. Então, exatamente. E isso a gente vai ganhar uma sinergia, porque o grupo vai ficar conectado, né? E vai estar sempre se atualizando e trazendo coisa nova. Verdade. Por causa que é uma necessidade do mercado hoje em dia, essa constante mudança. E aí, a gente falou de mídia, a gente falou das pessoas, empreendedorismo, e a gente está investindo em tecnologia também. Exatamente. Tem o WPP Manager, que o faz. Explica um pouco, cara, do quão importante você vê empresa colocar tecnologia, colocar software, colocar conhecimento técnico dentro de uma empresa de mídia, uma empresa de marketing. É o seguinte, hoje você tem duas formas da parte tech. Tudo precisa de tech. Tudo. Você precisa, no mínimo, um programador para fazer alguma coisa, para trazer novos recursos. Aí você tem dois caminhos. Ou você vai terceirizar
Isso. E pagar de outro. Ou você vai fazer Dentro de casa. dentro de casa. Há vantagens e desvantagens em relação à velocidade de execução. Talvez se contratar alguém externo, você tenha ganho em velocidade de execução, né? Porém, você fica na mão dele, ou seja, você tem uma parte importantíssima que a tecnologia de internet muda a todo instante. Então, você tem que, o tempo todo, estar se atualizando, a parte tecnológica tem que se atualizar. Ou você faz isso dentro de casa. E o mercado está ficando sofisticado. A necessidade de um mercado sofisticado é que você consiga criar coisas novas e trazer coisas novas. Para a operação. Querendo ou não, as nossas operações de tecnologia, elas encaixam muito bem nas nossas empresas. Então, se você aí é programador, a gente investe sim em empresas de software, empresas de tecnologia. Chama aí o Paulo Berto no inbox, chama eu no inbox, a gente troca essa ideia aí. E um diferencial da Kobe é essa visão nossa, né? Que você traz muito isso, de interconectar todos os projetos que a gente faz, de tal forma que uma gere sinergia na outra. A gente nunca vai pegar e entrar num setor ou criar uma empresa... Eu não vou comprar um posto de gasolina. Exatamente. Porque não tem a ver com a mídia, com o Instagram, com os cursos online, com a editora, com a tecnologia, porque, cara, é uma coisa que, assim, tá fora da minha alçada. Exatamente. Tá ligado? E eu só entro em coisas que eu posso ver que se eu entrar nisso aqui, eu vou fazer ela crescer 10x. Seja com o meu conhecimento de rede social, de marketing, seja com o conhecimento do meu sócio, de anúncio, parte técnica. E fala uma parada, como é que a sua familiaridade com número, com fórmulas, com variáveis te ajudou para ser um gestor de tráfego, o melhor gestor de tráfego do Brasil, assim, a parte de métricas e números? Bom, não sei o quanto quem está ouvindo conhece as ferramentas. Toca o barco aí. Mas as ferramentas onde você anuncia, basicamente ela tem um relatório. Verdade. Com muitas e muitas métricas numéricas, em dezenas e milhares. E não é à toa que tem todas aquelas métricas lá. Tipo assim, não é os engenheiros do Facebook, os engenheiros de software, vamos fazer essa métrica aqui brincando. Não, todas lá têm uma razão de ser e uma razão de existir. Cabe ao usuário saber interpretá-las. E o fato de eu ter estudado física, e na faculdade de física isso é muito respaldado por estatística, certo. Então você tem uma visão estatística, eu contém uma velocidade de leitura e uma capacidade de interconectar métricas. Certo. Então, por exemplo, a maioria do gestor de tráfego olha 4 métricas principais. CTR, ROI, CPA e CPM. CPM, custo por mil visualizações, certo. Eu, geralmente, na minha análise, eu vejo de 5 a 10 métricas. Uau! E aí entrou o trabalho do Adriel, que é o Business Intelligence, que meio que se complementou com o teu lado físico. Exatamente. Que era uma coisa que a gente via que a gente tinha um monte de dados dentro da Kobe, só que eles não estavam organizados e eles não estavam nos trazendo informações para tomar decisão. Ações futuras, exatamente. Então a gente chamou um especialista em dados, um cientista de dados, e agora a gente está construindo o nosso BI, e a ideia nossa é, depois do BI, ter modelos preditivos para a gente ser assertivo, a gente ser sniper nas próximas ações nossas de venda e de marketing. É exatamente isso. E outra parada que a gente faz muito bem é meio que a gente queima grana, a gente reinveste. A gente não tem muito apego ao dinheiro, porque, cara, a sua vida é muito minimalista. Quanto você paga de aluguel mesmo? Eu pago 2.700. Você paga 2.700 de aluguel, ganha milhões, tá? Eu não pago aluguel porque eu não moro em lugar nenhum mais. Mas eu moro não na capital, né? Ele mora lá no meio do mato. Mora no meio do mato do interior de São Paulo. Quanto tempo de São Paulo? 1 hora de São Paulo. Uns 56, 57 minutos. Então, a gente não tem muito apego ao dinheiro. O que a gente faz com o nosso dinheiro? A gente soca nos projetos aí da empresa, contrata pessoas muito boas para dar uma mentoria, consultoria pra gente. E assim, uma coisa legal é que, cara, a gente acaba contratando nossos clientes. Exato. Ricardo Bazar é nosso cliente, acabamos contratando, tipo, meio que a grana voltou. Matheus, consultor de processos, o Thiago Guedes, o Adriel, que era nosso sub-25, outras pessoas que já prestaram serviço pra Kobe. Pô, não tô lembrando assim de cabeça, o próprio Vini Capelli, que já foi. O Will The Traveler, então, tipo...
Hã? Livro? Bom, Mil Grau foi cliente de livro da editora do Vitão, e aí a grana voltou pro bolso dele como nosso diretor, nosso produtor aqui. Então é realmente aquela parada aqui. Eu acho que o mundo é uma abundância, e se você ficar com aquilo ali preso igual o My Precious, o Gollum, você não vai andar pra frente. Se você fizer a sua grana circular e agregar valor para outro, que vai gerar aquele ecossistema inteiro, eu acho que o negócio fica muito sustentável. E outra parada, cara, nossa fraternidade está aí 3 anos e não é um mastermind, é uma fraternidade mesmo. Exato. Tipo, as pessoas não sentam só pra falar de negócio. O nego vira sócio do outro, mas vira padrinho de casamento e melhor amigo. E, cara, parece que você conhece há 10 anos, mas o nego tá ali conhece há 3 meses. E eu participei de muitos grupos, né? Fora da fraternidade do Ryan, Fraternidade Kobe. E, cara, o nível de interação, comprometimento um com o outro, o nível de conhecimento... Broderagem, o conhecimento que é compartilhado. Compartilhado, o nego não fica com medo assim, não, mas se eu falar isso aqui, a outra pessoa vai pegar dali pra mim, Que tem muito verdade. isso nos grupos, sabe? De tipo assim, eu não vou revelar aqui porque o cara vai fazer e vai copiar e não sei o que, não sei o que. Cara, isso não tem. Isso é admirável. Você conseguiu construir, eu admiro isso daí. Porque eu participei de muitos grupos, então eu conheço os dois lados da moeda. Tem uns problemas assim de ego de vez em quando, mas assim, é um negócio realmente, a pedra fundamental é realmente uma fraternidade, é a troca. E, cara, por isso que a gente tá de pé aí há 3 anos e é literalmente só o começo. Pessoal, se vocês querem... Cara, a gente tá abrindo vagas aqui na Kobe. Tá? Vou colocar o link aqui embaixo, esse link vai ficar aqui para sempre debaixo desse vídeo. E todas as vagas que estão abertas a gente coloca aqui e o Matheus, o próprio Paulo vai analisar se você tem fit para trabalhar com a gente, tamo junto. Paulo, eu queria levar um pouco mais pro lado pessoal. Você tem uma doença e você lida com essa doença de uma maneira muito natural, muito estoica, e eu acho que é a parada que eu mais admiro em você. Explica um pouco dessa parada, cara. Bom, eu tenho uma distrofia muscular, né, que começou a aparecer com 23 anos. Hoje eu tenho 33, então 10 anos. Na época eu estudava na Unicamp, né, eu percebi que quando eu ia descer a escada, eu apoiava a ponta do pé e eu não tinha força para sustentar. Força na minha panturrilha direita certo. E aí, eu tava, cara, corrida de prova, essas coisas, eu falei, nas férias eu vou ver isso, né? Daí comecei o processo. Vai no ortopedista, o ortopedista faz ressonância, faz ultrassom, vê que não tem nenhuma lesão. Daí ele falou assim, é neurológico. Aí você vai no neurologista, o neurologista faz lá alguns exames e fala assim, não é do teu cérebro, né? Porque quando é do cérebro tem N outros sintomas. Daí era uma área mais específica ainda dentro da neurologia, que é neuromuscular. E aí eu comecei, daí o processo de diagnóstico meu durou 5 anos. Nossa, demorou até os 28 para saber o que realmente era aquele problema que você tinha. Era. E até que um dia, daí depois eu fiz biópsia do músculo para saber, ou seja, meus músculos, tinha alguns músculos que estavam ficando mais fracos. Até que com 28 anos teve uma pista lá de um residente, de uma resenha que ele fez de teses de então mestrado. Você foi um porquinho da Índia, você foi uma cobaia assim desses estudos e descobriram em você. A minha sorte é o quê? Que é uma distrofia que a progressão dela é bem lenta mesmo, assim. Então, você vive uma vida normal hoje? Eu vivo uma vida normal, só não posso fadigar meu músculo. Então eu não posso ficar parado, porque você perde músculo, mas ao mesmo tempo eu não posso fazer exercício, porque os exercícios no fundo é quebra de célula, e isso acelera a distrofia. Então tem que levar uma vida ponderada fisicamente. E, cara, eu levo uma vida normal, eu encaro isso normalmente, acho que isso não pode parar, nenhuma doença pode parar ninguém. Pelo contrário, você tem que usar isso daí para realizar coisas até antes. Várias vezes eu me questiono, né? Nossa, eu preciso acelerar as realizações que eu quero fazer. Porque vai que um dia você não consegue andar, vai estar na cadeira de rodas, ou que você morre mais cedo. Os próprios médicos, eles não sabem como isso vai... Eles não te deram uma expectativa de vida, não? Não, porque assim, a minha distrofia, ela não é recessiva, ou seja, eu posso ter filho, meu filho não vai ter. É um pouco complexo, mas depois você pode ver a questão de dominância, recessividade de doenças. Mas, assim,
a progressão em si ela é muito rara. Então não tem esse estudo que acompanhou a progressão essa doença, essa distrofia específica que eu tenho. Então, pode ser que eu dure o resto da vida, pode ser dia de cada vez, um assim. dia de cada vez. E você é muito natural com isso. Você não... Beleza, parece que você trata como algo a mais, assim, cara. É algo que você não pode controlar. Estoicismo mesmo. Algo que você não pode controlar, então... Exatamente. Isso que você falou é uma coisa importante, que a terapia me ajudou a enxergar muito isso, que é... Certo. Tem coisas na vida que a gente controla e tem coisas na vida que a gente não controla. Então a gente tem que focar nossa energia naquilo que a gente consegue controlar. Porque se a gente focar naquilo que a gente não vai controlar, a gente só vai ter estresse, depressão, etc. Então, é um dia após o outro e levar isso de uma forma tranquila. Você é meu amigo, você é meu sócio, você é um cara de novo, né? tocando... Viu? Mas é o poder, ele tem poder sobre mim, né? Irmão, e assim, é um cara que já montou trator e tá... Pô, a gente faz 20 milhões esse ano que vem 50 e é só o começo. É só o começo. Em 2 a 3 anos a gente vai virar uma empresa de bilhão mesmo. E é um cara tão simples, minimalista. Qual é o seu carro? É um Honda. É um Honda. Ele não dirige Porsche, nem Lamborghini Gallardo. Ele é um Honda, paga 2 mil e pouco de aluguel. Você tem casa própria, mas tá tudo alugado lá e tal. Mas você tem casa própria, mas mora de aluguel. Olha isso, pessoal. Uma coisa é liberdade, né? É verdade. E hoje casa própria... Tira a tua liberdade. Tira, porque você fica ali, você vai falar assim, nossa... Você vai fazer uma reforma, daí tipo, você não, eu quero viajar, eu quero morar em tal lugar, quero ter tal experiência, você não consegue porque o imóvel te mobiliza. Verdade. Então, Paulo, livro aí que você leu e você recomenda pra galera? Cara, um livro mudou a tua vida? Um livro que mudou minha vida, 2 livros que mudaram minha vida, que provavelmente são livro que mudou a vida de muitas pessoas, foram os 3 do Flávio Augusto. Que é motivacionalzão. Que é motivacional não, cara. É pra você sair, mudança de mindset. Geração de valor. E eu preferi o terceiro, que é ponto de inflexão. Ponto de inflexão. Esse é muito bom. É esse que você começa a ligar com relação a equity, com relação à construção de valor, né? Construção verdade. de riqueza. É isso que você desperta pra isso daí. E, cara, um livro que eu gosto muito, né? Que eu li muito adolescente já. E que pra mim tem uma profundidade filosófica, aí você vai até me zoar. É o Pequeno Príncipe, cara. O Tucano recomendou isso também. Interessante. Cara, vou parar pra ler, eu nunca li. Só fala bem do Pequeno Príncipe, coisa de criança. Assim, que tu te torna eternamente responsável por aqueles que cativa. Por aqueles que você cativou, entendeu? Então, por exemplo, você que é um influencer... de certa forma, tem uma responsabilidade. Eternamente responsável pelo positivo e pelo negativo, né? Paulo, conselho, cara. Coisa que, tipo, você queria ter sabido quando você tinha 21 anos. Algo que, cara, a pessoa que tá perdida na vida poderia aprender com o senhor Paulo Berto, maior gestor de tráfego do Brasil e agora CEO da maior empresa de mídia do Brasil daqui a 5 anos. Tamo junto. Cara, eu acho, assim, que todo mundo tem que... tentar desenvolver a capacidade de ser autodidata. Ou seja, eu tive a sorte da faculdade me ensinar isso, porque as pessoas querem tudo muito mastigado, Rayan. Assim, eu percebo o jovem, eu percebo isso muito forte, e o mundo não é assim. Pra você ter sucesso, você tem que ter a capacidade de se superar a cada momento. E você tem que ir atrás do conhecimento, e você ter consciência que as coisas não caem do céu. Você tem que ir atrás, você tem que ralar. O autodidatismo, né, quando você se transforma, você tem essa capacidade de absorver conhecimentos. Porque, cara, você pode ter um monte de network, se você não tiver capacidade de absorver aquele conhecimento e aplicar, execução, vai ser aquilo lá, um monte de informação jogada fora. Então, ser autodidata e ser um executor... é uma habilidade do futuro. É uma habilidade que você vai ter sucesso profissional. E São os dois remos do Tiúlia. Os 2 remos do Tiúlia. Você é autodidata para aprender e você executa com esse remo aqui. Se você só aprende, você gira em volta do seu próprio eixo. E por que eu falo autodidata e não só aprender? Porque, de certa forma, um passinho a mais, né? Você pode aprender sem ser autodidata. Verdade. É porque você está ainda na dependência.
do conhecimento de uma outra pessoa sendo passado para você. Exatamente. E esse conhecimento deve estar em uma outra língua que você não sabe. E aprendizado muitas vezes é teste. Caraca, gostei. Frase do dia, aprendizado muitas vezes é teste. Às vezes você não tem conhecimento. Você tem que elaborar... processo matemático. Você tem que elaborar uma hipótese, né? Tentar pensar nos possíveis resultados e ir lá testar. Esse é o processo de um bom gestor de tráfego. Nada mais é que o quê? Ele elabora hipóteses, testa, colhe os resultados, aprende processo científico, processo científico. Foi aí que você transformou a ciência no tráfego. E realmente, você só é bom porque você testou coisa pra caramba. Exato. Você testou coisa nova no YouTube, no nosso canal, você testou... É verdade, em termos de tráfego, não existe verdade absoluta. Eu falo que tudo no tráfego ou é, ou foi, ou será. E tanto é que, por exemplo, receita de bolo de tráfego, tipo, faz isso, isso, isso. Cara, eu tenho certeza que não dura um mês aquele hackzinho. Por quê? Porque por trás do tráfego existem pessoas. E pessoas não é uma ciência exata. Entendeu? Então, por mais que eu tenha habilidades de skills de exata, eu tive que aprender muito também de comportamento humano para juntar isso daí, juntar as duas coisas e ter uma boa execução. Porque muitas vezes, na minha jornada de gestor de tráfego, eu tentei resolver tudo com exata. Eu achava tudo que era métrica. Achava que tudo... Só que muitas... Tem um CPF ali atrás. Tem um CPF ali atrás. E aí... Quando você está focado só em métricas, o que você faz? Hipóteses erradas. E você erra nos seus testes. Então, a partir do momento que você junta a parte exata, mas você vê que do outro lado são pessoas que estão ali, e pessoas não é uma ciência exata, comportamento humano não é uma ciência exata, você consegue fazer hipóteses melhores, anúncios melhores e ter uma jornada com muito mais resultado do que outro. Nossa, que profundo, Paulo Alberto. Pessoal, essa foi a entrevista com uma enciclopédia, verdadeira enciclopédia humana, um físico que monta trator, que gere tráfego, que lê sobre filosofia, que é coroinha de igreja, que manja de biologia também, das árvores lá fora, neurociência, psicologia, gestão de criança de 19 anos que faz um monte de merda aqui na empresa, lançamento, senhor Paulo Vitor Firmino Berto, primo do Roberto Firmino. Jogador, não, é só o nome mesmo. Só o nome. Pessoal, Paulo, tamo junto. Pessoal, se vocês querem trabalhar na Cobra, a gente vai deixar aqui no link as vagas que estão abertas. E é isso, né, Paulo? Tamo junto. E é só o começo. É só o começo. Valeu, Mil Grau. Valeu. Tamo junto também. Se inscreve nesse canal.